Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Mungioli e hoje eu vim contar para vocês a minha história de sucesso de emagrecimento. Como eu perdi 30 quilos em 4 meses de dieta. Muita gente que me conheceu quando eu estava liberando 100 quilos e hoje me encontra, algumas nem me reconhecem, mas me perguntam sempre: o que você fez para perder peso? E então eu decidi gravar esse vídeo, porque fica bem mais fácil eu pedir para a pessoa assistir o vídeo do que sempre explicar a mesma coisa. Às vezes eu esqueço de falar alguma coisa importante ou a pessoa não sabe toda a história. Então aqui eu vou gravar mais para ajudar as outras pessoas. Esse vídeo, gente, é a minha história, tá? É o que eu fiz, o que deu certo para o meu organismo. Pode ser que o seu organismo não se adapte a essa dieta também, então o ideal é sempre você procurar uma nutricionista da sua confiança ou um médico endocrinologista da sua confiança para saber qual é o tipo de dieta que você vai se adaptar melhor, tá? Apesar de achar que 90% da população, se fizer a dieta que eu fiz, vai conseguir redução de peso. E aí depois eu vou explicar o porquê. Bom, quando eu me casei em 2007 com este peso que tenho hoje. Então, com 70 quilos. E então, no decorrer do casamento, como a maioria das pessoas também, eu ganhei um pouco de peso, engravidei do meu primeiro filho, tive o ganho de peso normal de toda gestante, aí que chega a ser de 10 a 12 quilos. E aí, depois que meu primeiro filho nasceu, eu comecei a disparar e engordar. Então, por que eu engordei? Porque eu comia errado, tá? Eu não engordei porque a minha tireoide estava alterada, porque o meu metabolismo ficou lento. Não, eu engordei porque eu estava comendo errado. E o primeiro passo para você emagrecer é ter essa consciência. Eu engordei porque eu estou comendo errado. Salvo raras exceções de pessoas que engordam porque tem algum tipo de problema realmente de metabolismo ou um outro tipo de problema, a maioria das pessoas só engorda porque está comendo mais do que necessita ou está comendo os alimentos errados. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para emagrecer é tomar consciência de que você está comendo errado, está se alimentando errado. Então, se começar a partir de agora a procurar culpados do porquê você está acima do peso, já vai ser muito difícil emagrecer. Por quê? Porque você não se autorresponsabiliza pelo aumento do seu peso. E se a culpa não é sua, e se a responsabilidade não é sua, de quem será? Então aí você sempre joga a culpa em alguma coisa. E aí essa coisa que vai ter que resolver o seu problema. Enquanto essa coisa não for resolvida, o seu problema também não vai ser resolvido. Então o primeiro passo é se autorresponsabilizar. Depois eu vou falar também um pouco a respeito disso, tá? Então eu falei, não, eu tô comendo muito errado e eu estou engordando porque eu estou comendo errado. Então, eu voltava do trabalho, eu dou aula à noite, então eu voltava do trabalho, chegava na minha cidade, assim, em torno da 20 para meia-noite, 11h30, e eu pedia 7 esfirras no Habib's. E eu comia 7 esfirras no Habib's. Eu comia fogaça, eu comia pastel, eu comia pizza, eu comia tudo que tem de errado. Porque hoje, na nossa vida moderna, né, a gente geralmente trabalha muito, corre muito, e aí não dá tempo da gente fazer a nossa comida, não dá tempo da gente ir ao supermercado, não dá tempo. E aí o que dá tempo é sempre comprar pronto. Só que durante o almoço você até consegue opções saudáveis, né? Porque todo restaurante tem saladas e carnes e etc. Mas e à noite? À noite em qual restaurante você vai para consumir esse tipo de coisa? Então à noite geralmente a gente tem lanchonete, né? A gente tem pizzaria e etc. Então foi aí que eu ganhei a minha grande carga de peso. Então eu cheguei aos 97,5, quase 98 quilos. Eu acho que durante aí a TPM, o período menstrual, eu chegava aos 100 quilos. Mas eu fugia da balança como o diabo foge da cruz. Então eu nunca quis me pesar nessa época. Hoje eu tenho uma balança que é minha amiga companheira, ela fica no meu quarto, eu me peso todos os dias. Pode ser neura, pode ser errado, mas é o que me ajuda a controlar o meu peso e me autoconhecer melhor. Cada um com o seu método, tá? Se você não gosta, se já te falaram que isso não é legal, não é saudável, tudo bem, né? Cada um segue aí o seu esquema. Pra mim deu certo e tem dado certo há 2 anos, então o time que tá ganhando a gente não mexe, né? Então o que eu fiz? Eu procurei uma amiga nutricionista
e ela me passou uma nova proposta. E a princípio era um emagrecimento em grupo, era um grupo de emagrecimento. E essa proposta de emagrecimento, né, como ela gosta de falar, a estratégia de emagrecimento foi proposto para o grupo. E nesse mesmo grupo houveram pessoas que fizeram e não perderam nada, houveram pessoas que fizeram e perderam mais ou menos, e eu fiz e perdi 8 quilos. Então, durante as 5 semanas, né, do projeto, eu perdi 8 quilos de peso, tá? Eu tinha ganhado a minha filha há uns 2 meses, o meu segundo. Durante a gestação dela eu não ganhei peso, eu engravidei do meu segundo filho com 93 quilos e fiquei desesperada, com muito medo de ganhar aí mais 10, 12 quilos e chegar aos 3 dígitos. Mas eu não engordei nessa gestação, passei muito mal e acabei não ganhando peso, não consegui me alimentar bem, acabei não ganhando peso. E aí quando ela nasceu, a minha decisão foi, vou perder peso, custe o que custar. Então eu costumo falar para as pessoas que eu tava com sangue nos olhos. Eu peguei no chifre do touro e eu fui embora. Então assim, nada ia me tirar da cabeça de que eu precisava perder peso e que eu precisava chegar no meu peso, no peso que eu tinha antes. Então eu procurei a Nutri e ela me inseriu nesse grupo. E aí esse grupo foi um pontapé inicial muito bom. Então foram 5 semanas, foram encontros semanais. E aí nesses encontros a gente conversava também com uma coach de emagrecimento, que passava alguns exercícios mentais, né? Pra ir te ajudar na força de vontade, etc. Alguns textos pra gente ler. E a nutricionista passava o que era permitido, o que não era permitido e qual seria aí o nosso esquema de alimentação. Então, basicamente, para eu passar para vocês, foi a estratégia low carb. Se vocês procurarem aí no Google, na internet, vão achar muita coisa, mas eu recomendo o blog do Dr. Souto. Depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição como vocês fazem para entrar. Mas basicamente é a base da alimentação de vegetais, então verduras e legumes, é a base da sua alimentação, tá? Depois vem algumas frutas com baixo índice glicêmico, então não é que a fruta te engorda, mas é que no processo de emagrecimento a gente dá preferência para frutas com baixo índice glicêmico, certo? Depois vem as proteínas, né? Todas as carnes de porco, de boi, de vaca, galinha, qualquer carne. Tem também os embutidos, né? Que aí não são muito saudáveis, mas são permitidos na dieta. E as frutas, como eu já havia falado, né? Verduras, legumes, frutas e proteínas. Tem também as leguminosas, algumas leguminosas que são permitidas, feijão, grão de bico em algumas quantidades, e as castanhas, amendoim e castanhas também que são permitidos. Então a primeira mudança que eu fiz era que eu não ia me concentrar no que eu não podia comer. Eu ia me concentrar no que eu podia comer, porque nós como seres humanos a gente tem a tendência de se concentrar do que não podemos, né? E aí fica muito difícil. É claro que durante uma dieta você não vai poder comer pizza, pão, farinha, arroz, fritura, doce. É óbvio. Isso em qualquer uma, né, das dietas. Então, se você focar que você não vai poder comer sua pizza no sábado, não vai poder tomar sua cerveja durante a noite, na quarta-feira na hora do jogo, vai ficar muito difícil de fazer a dieta. Então, eu me ocupei em me preocupar em me focar nos alimentos que eu poderia comer. Outra coisa que me ajudou muito na dieta, mas muito de verdade mesmo, é que você pode comer até a saciedade. E aí isso tirou um peso das minhas costas, porque antigamente eu fazia dieta assim, ó, 2 colheres de arroz, 2 de feijão, um pedaço desse tamanho de bife. E aí na hora que eu colocava aquilo no prato, eu falava, gente, eu vou morrer de fome. Eu não vou dar conta de fazer essa dieta. Salada de folhas à vontade e um bife desse tamaninho, eu não vou conseguir fazer, né? Então isso já me bloqueava um pouco. E aí, quando me foi proposto, você pode comer toda essa lista aqui até a saciedade, eu falei, uau, então agora vai dar certo, porque eu não vou passar fome. Se eu posso comer até deixar de ter fome,
É só eu começar a me autoconhecer para saber quando eu me saciei mesmo, né? E quando não é gula, quando eu quero comer só porque tá gostoso. E essa dieta vai ser super fácil. E aí eu peguei tudo que eu podia comer e mandei bala. E aí em 4 meses somaram-se 30 quilos. Ana, foi super fácil? Não, não foi super fácil. Eu estava focada 100% nisso. Então era isso que eu queria. E eu não enxergava mais nada na minha frente. Era isso que eu queria, era isso que ia acontecer. Eu já estava contando como se isso já tivesse acontecido. E eu acho que isso também fez toda a diferença. O foco faz toda a diferença, né? O segundo passo, não vou sentir fome. Então, quando eu ia preparar as minhas refeições, eu preparava as refeições para que elas ficassem bonitas. Então, se vocês me seguirem no Instagram, vou colocar aqui embaixo também meu Instagram pessoal, é Ana_Mungioli, com MU no começo. Vocês vão ver lá as fotos dos meus pratos. É ovo, gente, é omelete, 3 ovos batidos com um pedacinho de mussarela que sobrou lá no fundo da geladeira. Mas ele tá lindo. Então eu coloco um mix de sementes por cima, eu faço ficar bonito, porque eu quero sentar e fazer aquela refeição. E quero fazer aquela refeição com os olhos também. Não é só para alimentar o corpo, né? Mas é para alimentar a mente. Eu também aprendi a olhar para o prato e me perguntar antes de me alimentar: isso vai me nutrir ou vai só encher? Porque tem coisa que só enche. Então, por exemplo, se eu pegar um prato de massa, de refinado, de fritura, aquilo lá vai só me encher. Porque ele não tem mais nutriente ali. Então, ele não nutre o meu corpo, ele me enche. Então, se for para me encher, eu prefiro não comer aquilo ali. E eu comecei a abrir as exceções com o que realmente valia muito a pena. Então, isso também fez toda a diferença. Quando você começa a abrir exceções sempre, eu vou abrir exceção hoje porque, meu marido comprou uma cerveja artesanal lá da Itália e eu preciso experimentar essa cerveja porque é só hoje. Aí amanhã, é porque é aniversário da filha da minha amiga que tá fazendo 15 anos, porque é só um dia que se faz 15 anos. Aí depois de amanhã, é porque agora é dia das mães e aí eu preciso comer. Se você for abrir exceção sempre, você nunca vai fazer. Porque eu escutei isso uma vez e replico. O mundo não para você emagrecer. O mundo não vai parar. Gente, stop que a Ana quer fazer dieta. E ela precisa de ter um tempo só para ela, sem nenhum tipo de evento, sem que ninguém faça aniversário, sem nenhuma data comemorativa, porque a coitadinha não vai poder comer. Gente, isso não vai existir. Não vai existir. Então, ou você pega no chifre do touro com sangue no olho e fala, eu me autorresponsabilizo, ou senão não vai dar. Ou se toda vez, não, mas não deu, porque eu fui em tal lugar, porque, gente, vocês têm que se virar com o que dá. Esses dias eu fui almoçar na padaria, eu até filmei, tinha só salgado, só fritura e tinha uma pista com metade da pista de pão e o final da pista tinha que colocar dentro do pão, que era queijo, presunto, peito de peru e fruta. Tinha umas frutas assim. Eu coloquei no meu prato queijo, presunto, mussarela e fruta. Era o que eu ia comer, era o que cabia na minha lista. Então, chega de ficar dando desculpa. Desculpa tá sendo para você mesmo, não tá sendo para os outros. Quando você dá desculpa, quer dizer que você tem culpa, certo? Porque ninguém pede desculpa sem não ter culpa. Eu não vou pedir desculpa por alguma coisa se eu não tenho culpa. A gente pede desculpa quando a gente tem culpa. E a gente só tem culpa quando a gente fez uma coisa errada. E aí você não tem que pedir desculpa para ninguém. Você tá ferrando só você mesma. Então, a primeira coisa, é isso mesmo que você quer? Cansou? Tá difícil? Tá com dor nas articulações? Não tá conseguindo respirar direito? Tá afetando a sua saúde? E aqui eu não tô falando só de beleza, porque eu sou esteticista e eu vejo às vezes pessoas que só estão procurando a beleza estética. E aqui eu não tô falando de beleza estética. Eu tô falando de você sentar no chão para brincar com seus filhos, de você subir uma ladeira, de você ter que dar um pique para fugir de um cachorro e ter condição de fazer isso. É isso que eu tô falando. É saúde. Em primeiro lugar é a saúde. Aqui ninguém tá falando só de beleza estética, tá? Ninguém tá falando de ter um corpo malhado, lindo e maravilhoso. A gente tá falando de saúde. Então, é isso que você quer? Quer ter saúde? Né? Então, vambora.
Então vamos focar, o que é que tem que ser feito? É missão dada, missão cumprida. Tem que ser feito isso aqui, é isso aqui que eu vou fazer. E parar de dar desculpa. O que eu vejo é muita gente dando desculpa, muita gente desistindo muito rápido. Ah, mas eu perdi 5 quilos em um mês e agora eu não perco mais nada, eu vou desistir. O que é desistir? O que é desistir? É voltar aos velhos hábitos e continuar engordando? Porque quando você desiste, automaticamente você continua com os hábitos antigos e vai continuar tendo os mesmos resultados que você não gosta. Então, o que é desistir para você? É voltar para o hábito antigo. Se aquilo lá não estava dando certo, não é agora que vai dar. Então, a primeira coisa também que a gente tem que colocar na cabeça é que a perda de peso não é constante. Às vezes, nesse mês eu perdi 5, no outro mês eu vou perder só 1. O meu organismo ele não está adaptado a esse tipo de alimentação. Então, tem que dar tempo ao tempo e cada um é um. Então, eu perdi 30 quilos em 4 meses. Eu tenho uma irmã minha que fez a mesma dieta, faz exercício físico. Detalhe, eu não fiz exercício físico porque eu não tinha tempo. Ela faz exercício físico e ela perdeu 27 quilos em um ano. Mas ela desistiu? Se ela tivesse desistido, ela tinha voltado aos 100 quilos que ela tinha. Então, o ideal, não desistir, né? Devagar se vai ao longe, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, antes devagar e eu chegar no meu resultado, do que achar que tem que ser do dia para a noite e desistir, né? Então, isso não vai acontecer. Com relação às furadas, existem? Claro que existem. Existe um dia que você vai lá no buffet, no aniversário, você vai comer sua bolinha de queijo que você gosta. Esse dia vai chegar. Ele existe, as exceções acontecem, tá? E eu não tô falando aqui que é ruim. Eu abro exceções, mas as minhas exceções são todas planejadas hoje. Então, a exceção realmente é uma exceção. Antigamente não tinha exceção. Antigamente eu fazia dieta na segunda, era terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de exceção e segunda eu fazia dieta de novo. No máximo terça até a hora do almoço e depois eu começava a abrir as exceções outra vez. Hoje é o contrário. Hoje eu faço dieta na maior parte do tempo durante o mês e aí um dia ou outro que eu vejo que realmente vale a pena abrir mão da dieta, aí eu abro mão. Então antes eu bebia bastante cerveja, hoje eu já não bebo mais. Hoje eu já prefiro vinho, né? Que ele tem menos carboidrato. Eu fiz muitas substituições. Então, às vezes eu quero comer um petisco, eu abro uma água com gás e limão, e aí eu coloco lá nos petiscos uma cenourinha de palito, azeitonas, as castanhas, queijo, tomate. E aí eu vou fazendo os petiscos com os alimentos que são permitidos, né? Então, hoje eu aprendi a respeitar o meu corpo também e saber quando aí eu posso abrir uma exceção. Então, eu não me sinto polida a nada. Então, eu faço exceções sim, tá? Eu abro exceções sim. Jejum intermitente. Ana, eu não consigo fazer jejum. Se eu ficar sem comer de manhã, eu desmaio. Sabe por que geralmente a maioria das pessoas não conseguem ficar em jejum? Porque na janela de alimentação, a janela de alimentação dessa pessoa é rica em carboidratos. E carboidratos simples, carboidratos ruins. Então, ela é rica em carboidrato do pão branco, da farinha branca, do macarrão, dos doces. E aí, é claro, num momento de jejum maior, a pessoa passa mal, porque ela está acostumada com a glicemia dela muito alta, com a insulina dela muito alta. Então, o que eu falo? Se você quer tentar o jejum intermitente, temos o Prêmio Nobel de Medicina, né, do ano retrasado, que ganhou falando sobre a autofagia que o jejum faz. Então, não foi qualquer pessoa que estudou sobre o jejum, né? O jejum intermitente é algo que foi estudado, que foi comprovado, inclusive tem um Prêmio Nobel de Medicina falando sobre o jejum. Então, basta acessar o Google, Facebook, as redes sociais que for, se você pesquisar, vai ter lá os artigos ou pedaços dos artigos onde o médico que ganhou o prêmio Nobel cita sobre os benefícios do jejum. E aí a gente nem tá falando mais de emagrecimento, tá? A gente tá falando aí de saúde mesmo, faz autofagia, faz a degradação das células que são ruins para o corpo, te dá mais vitalidade, mais disposição, mais clareza das ideias. Antigamente os religiosos faziam um jejum exatamente para chegar nesse tipo de patamar de clareza de ideias e para pensar sobre o que estava sendo feito ou não, para tomar decisões.
Então eu acho que o jejum não é só para emagrecimento. É claro que você vai emagrecer porque você está pulando refeições. E aí, se na janela de alimentação você se alimentar com frutas, legumes, verduras e proteínas boas e ovos e castanhas, você não vai engordar. Mas se você quebrar o seu jejum com 2 pratadas de macarrão, aí pode ser que você engorde também, ou que você não perca nada. Então, o jejum, ele é também uma estratégia para emagrecimento, mas durante a janela de alimentação tem que ter uma alimentação adequada. E isso foi o que eu fiz também. Então, durante o período, acho que no primeiro mês eu quase não fiz muito jejum, né? Eu tava amamentando. E aí depois eu comecei a fazer o jejum intermitente associado à dieta e consegui perder esses 30 quilos. Hoje eu sigo no jejum, 16 horas de jejum todos os dias. Então eu paro de comer à noite, umas 8 horas, 9 horas, e volto a comer no outro dia, 1 hora da tarde, 2 horas por aí. Às vezes, aos finais de semana, eu fico até às 5, 4h30, 5 horas sem me alimentar durante o sábado, onde eu preciso de um pouco mais de energia e disposição, porque eu tô dando aula, eu tô dando curso, e aí só depois eu me alimento. E aí eu abro a janela de alimentação com uma proteína boa, uma gordura boa, às vezes um chá. Durante o período de jejum, só água, chá e café sem açúcar, tá? Nenhuma fruta, nada disso. E com o tempo o seu organismo vai se acostumando. E aí você vai ver que de manhã vai ficar automático. O corpo já não pede mais alimento. Então fica muito fácil de seguir. E o que eu estranhei muito e que depois eu até conto para as pessoas, o tão surpresa que eu fiquei. Quanto menos a gente come, menos fome a gente sente. Quanto menos a gente come carboidrato simples, doce, açúcar, farinhas, menos fome a gente sente. E aí eu li uma vez num livro que falava assim, ó, se você sente fome a todo momento, quer dizer que o seu corpo não está nutrido, porque um corpo nutrido não sente fome a todo momento. E aí que eu fui entender também o quão era complexo o nosso corpo, né? Então, você tem fome toda hora, eu não consigo ficar 3 horas sem comer porque eu tenho muita fome, então às vezes é hora de ver se é realmente o seu metabolismo que é acelerado ou se realmente você tem nutrição nesse seu corpo, né? Então às vezes está na hora de fazer uma bateria de exames, de pesquisar, de fazer aí uma consulta médica para ver se está tudo ok mesmo. Eu coloquei aqui também a respeito de conselhos, o que fazer para começar a dieta. Basicamente, gente, é fazer tudo aquilo que eu tenho certeza que você já sabe que você tem que fazer. Outra coisa, não precisa ficar preocupado quantos ovos você pode comer no dia, tá? Tem um passarinho dentro de casa, gente. Quantos ovos você tem que comer por dia? Quantos ovos eu posso comer por dia? Porque quando você pega uma bolacha de passatempo, você come o pacote inteiro sem se preocupar com o tanto de bolacha que você pode comer no dia. E a gente fica preocupado com o tanto de ovo que eu posso comer, com o tanto de peixe que eu posso comer. Não se preocupe. Alimentos naturais, geralmente, quando a gente come bem, come saudável, come comida de verdade, a gente não tem compulsão. E aí esse exemplo também eu dou sempre. Você já viu alguém falar pra você, nossa, hoje eu comi 12 ovos no almoço? Ninguém fala isso, né? E isso também eu aprendi com uma nutricionista na internet, chamada Lara Nesteruk. Quem não segue, tem que seguir. E aí ela falava assim, você já viu alguém falar, nossa, hoje eu comi o maço inteiro de brócolis? Ninguém fala isso, gente. Ninguém tem compulsão por comida de verdade. A comida de verdade, quando você sacia, você deixa no prato. Se tem lá brócolis, frango, tomate, pepino, almeirão, e você está saciado, você larga lá o resto da comida. Se for um pedaço de lasanha, você come. Se for um pastel, você come. Então, quando a gente tem comida de verdade no prato, a gente não precisa se preocupar com quantidade, o corpo é sábio. Não se preocupe com quantos ovos, não se preocupe com quanto de bife, não se preocupe. É até a saciedade, né? O que a gente precisa se preocupar é ter aí uma gama de verduras e legumes, vegetais, colorido, para ter bastante nutriente, para que a gente possa se alimentar de uma forma saudável, tá? Eu vou ler um pedaço aqui de um livro. Eu li um livro no comecinho do ano, esse livro aqui, ó, chama O Poder da Ação. E algumas partes dele me marcaram e me fizeram lembrar um pouco essa trajetória do processo de emagrecimento. E aí uma fala assim, ó, o capítulo é o capítulo 3 e tá escrito autorresponsabilize-se.
E aí é uma frase do autor, tá? Ele fala assim, ó: você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade de seus pensamentos, seus comportamentos e suas palavras. Por mais doloroso que seja, foi você que colocou a sua vida ao ponto que está hoje. Sendo assim, só você poderá mudar essa circunstância. Então, gente, se vocês estão se sentindo acima do peso, estão se sentindo mal consigo mesmo, já está afetando a sua saúde e a sua qualidade de vida, autorresponsabilize-se. A partir de agora, não precisa esperar amanhã, é agora, ó, agora ainda tem uma refeição, né, no dia. Não precisa esperar até amanhã. Autorresponsabilize-se. O que eu tenho para comer aqui? O que eu vou preparar? Eu vou ter que arrumar um tempo para preparar meu alimento? Arrume tempo. Eu vejo gente que nem filho tem, nem casa tem, nem é casado, só tem o trabalho. Ai, não tenho tempo. Gente, tem tempo sim, tem muito tempo. Quem me conhece sabe que eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 negócios, eu tenho um emprego, eu tenho a minha casa e eu tenho tempo. É lógico que um dia ou outro você não consegue fazer a refeição, mas na maioria das vezes eu arrumo tempo para fazer. Então, se não deu para fazer o jantar inteiro, faz uma torta com farinha de grão de bico, com farinha de amêndoa, coloca uns vegetais, faz uma torta de legumes. Se alimente melhor, para de dar desculpa para você mesmo. Com desculpa, você só carrega culpa. E a culpa não vai te levar para lugar nenhum. Certo? Espero que eu tenha ajudado vocês, pelo menos, a pensar um pouco sobre a sua responsabilidade sobre si mesmo. Certo? Se você tem 14, 15 anos, 16 anos, sua mãe não faz, faça você. Faça você. Então, faça você, faça você para sua casa. Outra coisa que eu aprendi na internet também, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Faça você para os outros, não espere nada de ninguém. Faça você e aí você começa também a cuidar das outras pessoas. E isso é muito gratificante, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Me sigam no meu Instagram, Ana_Mungioli, e me mandem aí mais sugestões de vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!